vou abrir esta sessão em nome da Associação Portuguesa de Urbanistas. Agradeço a vossa presença. Queria informar todos que a sessão está a ser gravada, portanto, tenham, tenham nota disso. E se não quiserem falar, escrevam depois no chat. Queria agradecer, em nome da Associação Portuguesa de Urbanistas, o apoio da Fundação Serra Enriques, que nos presta este apoio logístico nestas sessões e depois disponibiliza o vídeo no YouTube. E antes de passar a palavra e de apresentar a nossa moderadora, que por sua vez apresentará quem nós vamos ouvir hoje, queria divulgar dois eventos. Em primeiro lugar, o evento que está a ser promovido pela Fundação Serra Enriques, precisamente, um evento que ocorre na próxima terça-feira. A Conferência O Futuro da Coroa Norte de Lisboa ocorre no próximo dia 23, da parte da tarde, no Técnico. É um evento gratuito e ele enquadra-se num projeto que a Fundação tem com o município de Lisboa e uma rede de parceiros, nos quais se inclui a APU, e é uma iniciativa que se assume como um laboratório de ideias e de recomendações para a requalificação da Coroa Norte de Lisboa e que pretende promover uma visão inspiradora para este território e orientar o seu desenvolvimento. Portanto, convido a todos a inscreverem-se nas nossas redes. Temos divulgado o formulário de inscrição, é já na próxima terça-feira. Por outro lado, queria também salientar que este ano, em 30 de outubro, estamos quase lá, acontece o congresso da nossa associação. Muito brevemente será divulgado o programa. O congresso ocorre na cidade do Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e tem como mote habitação, mercado e clima, qual o papel do ordenamento do território, do planeamento territorial, aliás. E terá, como é costume, condições de inscrição especiais para os nossos membros. Peço também que fiquem atentos ao e-mail, caso sejam membros, ou às redes sociais da associação, para saberem mais notícias sobre este congresso. Sem mais delongas, apresento a moderadora, Paula Ramos, engenheira civil sénior, trabalha na Gaio, uma empresa municipal que trabalha ao nível do urbanismo e ambiente no município de Vila Nova de Gaia, e é também colaboradora do CITA, Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente. Tem dedicado a sua investigação no CITA a este tema, da monitorização e avaliação de planos, e desenvolveu a tese de doutoramento precisamente sobre este tema, com o título Instituições, Indicadores de Monitorização e Avaliação em Planeamento de Território. Portanto, nós achamos que era muito, muito interessante termos uma moderadora que estuda este tema, e temos do outro lado o município de Porto Mós, que é representado por vários dos seus elementos hoje, mas eu passo a palavra à Paula Ramos e uma boa sessão para todos. Obrigada. Obrigada, Ruth, e obrigada também à Associação Portuguesa de Urbanistas por este convite para moderar esta sessão, porque é com muito gosto que aqui estou, porque este assunto é um assunto a que tenho dedicado a minha investigação nos últimos anos, e por este motivo é com muito gosto que estou aqui com este foco de melhorar a prática, que é o tema destas sessões da Associação Portuguesa de Urbanistas. E então, hoje temos aqui connosco a Câmara Municipal de Porto Mós, que vai partilhar connosco as suas práticas, e passo a palavra para começar essa apresentação ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Associação Portuguesa de Urbanistas e à Sra. Vice-Presidente, arquiteta Ruth Afonso, por ter descoberto Porto de Mós, um território de média dimensão. Somos um concelho com cerca de 25 mil habitantes, 261 quilómetros quadrados, com muito parque natural das Serras da Eira e Candeeiros, muita reserva ecológica, muita reserva agrícola e rede Natura. Portanto, um território onde para nós, e para mim que sou ainda por cima bancário, não tenho rigorosamente nada a ver com estas questões, acho que é fundamental termos bons instrumentos de gestão do território. Para isso, temos necessariamente que nos preocupar. Nós temos uma equipa como jovem, uma equipa que tem vontade de relevar o conhecimento, uma equipa que quer não só aprender, mas também quer fazer.
E o município de Porto Mós tem feito este caminho também de formação dos colaboradores. E por isso eu quero agradecer ao Luís Reis, à Joana Ferreira e também ao David Durão, que é a equipa de licenciados técnicos superiores deste gabinete, que tem feito este caminho connosco. É um caminho que eu volto a dizer tem sido fundamental. Nós concluímos o ano passado uma alteração de PDM e por força do relatório de Estado do Ordenamento do Território já avançámos para uma revisão e, portanto, estamos na fase intermédia da revisão e esta revisão de PDM, estamos em crer que vai ficar concluída, direi, num tempo recorde, que é de 1 ano e meio. E, portanto, fizemos tudo aquilo que era necessário fazer, a carta de REN bruta, as várias, naturalmente, a atualização do REOT, portanto, todos os instrumentos associados àquilo que é necessário para a revisão do PDM. Depois, associado ao REOT, a equipa criou um sistema de monitorização que interage com os serviços da Câmara Municipal, mas também tem condições para receber inputs a partir de várias entidades, nomeadamente IPSS, que colocam aqui, que nos dão informação, mas sobretudo ao nível interno, que tem que ver com o número de licenciamentos. Por exemplo, nós aqui temos extração de calcário no território do Parque Natural, temos 4 núcleos identificados e devidamente licenciados, com planos de intervenção, e todas as pedreiras, todas as explorações têm, enfim, uma relação direta, automática com o SMOT do município de Porto de Mós. Portanto, temos este instrumento que nos parece fundamental para nós, sob o ponto de vista político, mas também para aqueles que trabalham diretamente a gestão do ordenamento do território. Finalmente, e só para dizer, para vos dar conhecimento, nós neste momento já fizemos formação, estamos a avançar com os nossos projetos de obras municipais em sistema BIM, portanto, estamos a avançar a partir daqui para colocar também na relação direta com os instrumentos de gestão do território. A aposta que temos feito é uma aposta que tem vindo a ter resultados sob este ponto de vista. Nós sabemos muito melhor aquilo que é o estado do ordenamento do território no nosso concelho. Volto a dizer, um concelho que tem muito disperso e tem várias tipologias, quer de urbano, quer ao nível urbano, quer também ao nível social. E estes instrumentos são muito importantes sob o ponto de vista da gestão política. A gestão técnica eles vão falar a seguir, porque da nossa parte temos tido o cuidado de apoiar estas equipas de uma forma incondicional, como disse, pela importância que têm. E uma vez mais, muito obrigado pelo convite e, sobretudo, por podermos ter o privilégio de estar aqui a mostrar o que temos feito a este nível. Muito obrigado. Pronto, já a tela, conseguem todos ver? Estava bem antes, Joana, a versão. Assim. Assim, exatamente, obrigada. Ok, sim, senhora. O meu nome é Joana. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por parte da Associação Portuguesa de Urbanistas. De facto, é um gosto poder partilhar este tema tão importante para nós, como uma associação também tão importante como é a Associação Portuguesa de Urbanistas. Muito obrigada e também, claro, à Câmara Municipal de Porto Mós e ao Senhor Presidente e a todos os meus colegas. Hoje estamos aqui para falar sobre a avaliação e monitorização do território no caso de Porto de Mós. Vamos começar por abordar
o relatório sobre o estado do ordenamento do território, o que é, para que serve, o seu enquadramento legal e, naturalmente, as sanções pela sua não elaboração. De seguida, iremos falar sobre o Sistema de Monitorização do Ordenamento do Território, o SMOT, explorando o conceito, cronologia, o seu enquadramento, a arquitetura da solução tecnológica assente em sistemas de informação geográfica, em SIG, os fluxos de informação, a atualização dos diversos indicadores, exemplos de métodos de inserção e também de consulta dos dados. Vamos também apresentar naturalmente a plataforma, o SMOT, e também vamos falar sobre o impacto da sua utilização nas práticas de gestão territorial aqui no município de Porto de Mós. Terminamos naturalmente com as devidas conclusões. Posto isto, o que é o REOT? O relatório sobre o estado do ordenamento do território distingue-se dos normais relatórios tradicionais. Porquê? Porque não se limita a verificar se os objetivos dos planos foram ou não cumpridos. O REOT introduz também uma lógica muito mais dinâmica. Através de sistemas de informação geográfica e de ferramentas de monitorização, consegue acompanhar em tempo real e dinâmico a execução dos diversos instrumentos de gestão territorial. Isso significa que os planos deixam então de estar presos a momentos fixos no tempo, mas passam sim a ter uma execução muito mais adaptável, ajustada à transformação do nosso território. O REOT é elaborado 4 em 4 anos e a sua mais-valia é estar assente num sistema de monitorização do ordenamento do território. Isto porquê? Porque vai permitir uma interação contínua entre dados e decisões, apoiando uma gestão muito mais flexível e ajustada a cada território. O REOT e o seu enquadramento legal. A legislação em vigor destaca a importância de monitorizar e avaliar regularmente os diversos instrumentos de gestão territorial. E para isso prevê a criação de estruturas próprias de recolha e tratamentos de informação. Isto significa que é fundamental termos informação atualizada, recolhida e também tratada. Assim, essa informação é muito importante que seja recolhida de forma sistemática para perceber como é que o território se está a transformar e também para avaliar até que ponto as políticas de ordenamento do território estão a ser bem aplicadas. Assim, o REOT permite acompanhar os resultados da execução dos diversos instrumentos de gestão territorial através da análise de um conjunto diverso de indicadores. Estes indicadores podem ser atualizados, alguns podem ser excluídos, porque podem já não fazer sentido, ou então também podem naturalmente ser adicionados novos indicadores. Assim, conseguimos perceber que o planeamento territorial não pode ser visto apenas como um momento pontual da elaboração dos planos, mas sim como um processo permanente e dinâmico, que exige a monitorização constante dos seus indicadores e do seu território. Relativamente ao seu enquadramento legal, agora sim, a elaboração do REOT está prevista no artigo 189 do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial e também há sanções pela não elaboração deste relatório, que também está prevista no artigo 189, no número 6 do mesmo decreto-lei. E o que é que acontece se este relatório não for elaborado dentro dos prazos, ou seja, de 4 em 4 anos? A legislação prevê que não será possível rever os planos municipais e intermunicipais. Na prática, além disso, a principal consequência acaba por ser mesmo a indisponibilidade de um documento que sustenta a opção e definição das estratégias orientadoras de ação e planear devidamente o território. Relativamente ao sistema de monitorização do ordenamento do território. É uma estrutura que integra dados geográficos e alfanuméricos também, de diversos indicadores, permitindo assim a análise de todos estes indicadores de uma forma conjunta, ou seja, de uma forma que nós estamos habitualmente, nós estamos habituados a ver esses indicadores dessa forma, o que vem dar uma nova vida e uma nova análise a cada indicador. Assim, é uma ferramenta muito intuitiva e de fácil acesso, útil a quem utiliza no trabalho diário, como os técnicos do município, os diversos decisores políticos, mas também a quem consulta por outros motivos, nomeadamente estudantes ou munícipes.
O ordenamento do território, então, envolve todas as áreas de atuação de uma autarquia e o SMOT permite naturalmente partilhar informação de forma eficiente. Posto isto, é essencial manter os dados sempre atualizados, validar a informação suportada de forma muito rigorosa e criar também canais de comunicação seguros entre os serviços municipais e as outras entidades que, em alguns indicadores, podem alimentar o SMOT. Relativamente à cronologia do REOT e do SMOT do município de Porto de Mós. Em 2015 deu entrada em vigor a primeira revisão do PDM de Porto de Mós, e logo depois, em 2016, iniciou-se a elaboração do primeiro REOT do município de Porto de Mós, que viria a culminar em 2019 com a implementação do primeiro ciclo do primeiro SMOT do município de Porto de Mós. 2 anos depois, em 2021, entrou em vigor o primeiro REOT em fevereiro. Desde então, os dados do SMOT têm vindo sempre a ser atualizados de forma contínua, com uma revisão periódica da relevância dos indicadores, a introdução de novos indicadores e, naturalmente, a eliminação dos que se tornaram obsoletos. Por exemplo, nós tínhamos um indicador que era sobre a ocupação das áreas urbanizáveis que foi retirado. Mais recentemente, no ano passado, demos início, como o Sr. Presidente também já informou, demos início à segunda revisão do PDM de Porto de Mós e, naturalmente, também à elaboração do segundo REOT do município de Porto de Mós, que fez 4 anos agora em 2025. Este mês, na primeira reunião pública do órgão executivo municipal, o REOT foi aprovado, bem como o relatório de discussão pública, e será remetido à próxima Assembleia Municipal para apreciação e depois ficará em vigor, se assim for deliberado. Passo a minha palavra ao colega Luís Reis. Muito obrigado, Joana. Não sei se conseguem ver a apresentação. Sim, conseguimos. Está em modo apresentação? Ok, muito bem. Aproveito também para agradecer à Associação Portuguesa de Urbanistas pelo convite e pela oportunidade de estar a apresentar este projeto. Agradeço também as palavras de reconhecimento e de apreço do Sr. Presidente Jorge Vala, que tem sido um grande apoio, sempre com novas ideias para desenvolver novas plataformas SIG, nomeadamente esta aqui, que é baseada em sistemas de informação geográfica. Eu vou então passar aqui, se conseguir, ok, peço desculpa, mas eu como peguei isto de início. Ok, o REOT o SMOT, desculpem, é no fundo um sistema de informação que agrega vários dados de várias proveniências, inclusive de órgãos oficiais, como o INE, mas também de outras instituições, como o IPSS, ou então os dados dos referentes que colocam os processos de licenciamento no município. E por isso os dados são críticos, nós temos que normalizar os dados e manter o máximo rigor possível. Só assim permitimos dizer que é uma ferramenta de monitorização e que permite suster o processo contínuo do planeamento de território, que é, e aproveitar esses dados para a dinâmica dos planos. Ele está baseado num workflow de aquisição. Quando nós dizemos um workflow, são vários fluxos de trabalho definidos no sentido de aproveitar ao máximo o trabalho do dia-a-dia dos funcionários. Isto porquê? Para evitar as atualizações periódicas e onerosas. Como, por exemplo, os dados ficam desatualizados passado 1 ano ou 2, temos que parar quase tudo para substituir os dados que já estão. O grande desafio aqui é tornar isto o mais dinâmico possível. Ou seja, as pessoas nem dão por ela, mas já estão a atualizar o SMOT. Nem se apercebem que os dados estão a ficar públicos, ou seja, de forma filtrada, para não, sem dados privados, nada disso, ou seja, dados estatísticos. Daí, seja esse o principal desafio que temos aqui no SMOT, para que depois se consiga tirar o máximo partido. Portanto, só assim será um sistema de apoio à decisão, com informação atual e rigorosa, e que garante de transparência e democratização e acesso rápido à informação.
Vou-vos aqui falar porque eu sou geógrafo, mas estou muito dedicado aos temas de informação geográfica, nomeadamente na configuração das plataformas, tratamento dos dados e aquisição dos dados. Tenho aqui assim um esquema da arquitetura da solução para dizer que nós utilizamos software da ESRI, que está separado por duas grandes áreas em termos de arquitetura, que é do portal da ArcGIS, que está instalado dentro das nossas instalações, e tem o ArcGIS Online, que está na cloud. O motor disto tudo é o ArcGIS Server, com a base de dados, como é óbvio. O ArcGIS Server permite partilhar os dados através de mapas, que chamam-se serviço de mapas, que são consumidos quer pelas aplicações web do portal, como as aplicações web do ArcGIS Online. Ou seja na cloud, seja externo, seja interno, conseguimos aceder aos dados e editar os dados. Porque há muitos utilizadores externos que também estão a editar os dados. Depois, estes dados, e aqui é a grande mais-valia desta arquitetura, podem ser consumidos por aplicações desktop, nomeadamente o ArcGIS Pro e o SPO. Entra aqui o software da IRC, que é o clássico pelo menos muitos municípios utilizam, Sistema de Processo de Obras, mais conhecido por SPO. Aqui surge mais como alimentador da informação, ou seja, a parte do urbanismo coloca todos os detalhes, inclusive dados dos requerentes que nós não, como é óbvio, não podemos colocar para fora, mas esses dados estão todos integrados também no SIG, pelo menos uma grande parte deles. Isso permite, associado à informação geográfica que está na nossa base de dados, explorar os dados de uma maneira que não conseguiríamos se tivéssemos de estar sempre a duplicar os dados, ou parte deles, que estão no SPO, para a nossa base de dados. Daí esta dinâmica que eu penso que este será uma mais-valia desta arquitetura para esses indicadores dos processos de obras e para outros. Também tenho aqui um slide só muito focado nos fluxos de informação para que percebam a quantidade de aplicações que estão associadas tanto na entrada de dados como na saída de dados ou em simultâneo. Temos o ArcGIS Pro, como já referi, que é uma aplicação desktop, tanto dá para inserir dados como visualizar. O ArcGIS Survey 123 é uma aplicação só para inserir dados. É, no fundo, um inquérito, como nós vamos inscrevermos no Congresso, etc. Pronto, dá para inserir dados aqui. Temos um formulário para as IPSS utilizarem. Depois temos os construtores das aplicações web, no Web App Builder, portanto dá para entrada de dados como saída. Temos, lá está, o SPO, que também é bidirecional. Temos o ArcGIS Story Maps e o Operation Dashboard. Estes dois são a base do SMOT, como vamos ver a seguir. Antes de mostrar o SMOT, queremos aqui também referir, e a minha colega Joana já fez uma introdução, tivemos que entrar no segundo ciclo do SMOT, porque estamos a falar de dados de 2020, já tenho algum nível de desatualização e que não serviam os nossos propósitos, à exceção do licenciamento das explorações de extração de inertes, que assim, quem está dentro do licenciamento, ao editar esses dados, eles ficam logo disponíveis. E então, seguimos para o segundo ciclo, aproveitando o dinamismo da equipa, redefinindo fluxos de trabalho, reavivando a relação do município com instituições, nomeadamente as IPSS, para que os indicadores fossem cada vez mais dinâmicos. Então, para essa nova versão, houve alguns indicadores que nós achamos que não fazia muito sentido estar, ou pelo seu nível de desatualização, ou porque, entretanto, não se enquadrava, como é o caso das áreas urbanizáveis. Então, assim conseguimos ter um SMOT dinâmico, atual e mais realista com aquilo que realmente nós conseguimos manter, porque não podemos estar sempre a parar um serviço para tratar de um grande volume de dados. A par disso, fizemos uma reconfiguração da plataforma no sentido de melhorar a apresentação e exploração dos dados. Tenho aqui um quadro resumo com os indicadores que entraram
entrou neste caso a reabilitação urbana, desde que a gente temos ARUs, temos pedidos, georreferenciamos esses pedidos e temos informação sobre o estado do pedido, os apoios foram concedidos, etc. E isso aí é muito importante para o SMOT. Temos outros que saíram provisoriamente, no caso das vias e passeios. Lá está uma informação onerosa de manter, poderá não ser tão onerosa no futuro, de acordo com o fluxo de trabalho que nós teremos que configurar. Mas atualmente é, e por isso, provisoriamente, a retiramos, assim como os transportes públicos. Estamos aqui nos transportes públicos a pensar numa parceria para integrar o web service diretamente para o nosso SMOT, de outra entidade. E pronto, as áreas urbanizáveis. De resto, mantiveram-se os indicadores. Tenho agora aqui título de exemplo o inquérito que as GPSs preenchem. Temos aqui um colega no âmbito do licenciamento da exploração extrativa, utilizando o ArcGIS Pro, aplicação desktop, para desenhar os polígonos e informação alfanumérica associada aos polígonos. Temos aqui da parte do licenciamento e obras particulares a inserção e consulta de dados utilizando uma aplicação web ou seja, nós podemos editar dados através de aplicações web e também através da aplicação desktop e também do SPO, portanto, eles utilizam os dois. Do lado direito, temos uma técnica da parte da arquitetura. Já agora, deixa a ressalva que o Gabinete de Arquitetura utiliza o ArcGIS Pro. É uma mais-valia, ou seja, utilizam o AutoCAD também para ver os projetos, mas o facto de utilizar o ArcGIS Pro é muito fácil de carregar layers, alterações de PDM, porque tem uma dinâmica diferente e quase tudo hoje em dia vem em formato compatível com software SIG. Okay? E isso realmente é uma mais-valia. Depois temos também outras áreas, nomeadamente o notariado, que utiliza as áreas de localização empresarial para tratar da aquisição de lotes e venda de lotes. Este indicador também é bastante consultado por investidores, okay? Para ver os lotes disponíveis, para ver as áreas, está tudo online. De seguida, passarei a mostrar, vou partilhar o ecrã agora com uma página web, que no fundo é o SMOT. Então, se me permitem, só um minuto. Vamos ver se isto corre bem à primeira. Ora bem, onde é que anda aqui? Não. Deixem-me ver se eu consigo abrir o link aqui no outro sítio. É que eu tenho duas instâncias aqui. Às vezes parece fácil, não é? Estás a ver, Joana? Eu tenho aqui. Não me aparece o outro link. E aqui no ecrã? Não, isso é a apresentação. E no ecrã? Mas eu posso arrastá-lo para lá. Partilho o ecrã. Assim já deve estar. Isso. Estou a conseguir ver? Sim, sim. Ok, muito obrigado, Sr. Arquiteto. Portanto, como disse, o SMOT funciona como uma página web. Esta página web foi construída através da aplicação Story Maps. Tem uma primeira subpágina, no fundo, o enquadramento. Depois tem um separador onde estão todos os indicadores. Podemos navegar. Por exemplo, estou urbanística. Fica logo a abrir do lado direito o dashboard com os indicadores. Eu vou passar agora só muito rapidamente por todos os indicadores. Depois vou apresentar 3 em concreto. Okay? Estou urbanística.
Como podem ver, ele demora um bocadinho a carregar, porque é normal estar a aceder à base de dados, não é? E muitas vezes em sítios diferentes, habitação urbana, edificado e alojamentos, dados dos censos de 2021, ação social, dados que são carregados pelas IPSS desde 2015 até 2024, alojamentos turísticos, informação também está no Turismo Portugal. Temos sempre cuidado em ver se coincide com o que está no Turismo Portugal para não estarmos a colocar informação errada. Visitantes dos espaços turísticos que nós temos, de visita, desde o castelo às grutas de Mirabiai. Estabelecimentos comerciais. Este é um exemplo de um indicador difícil de atualizar. Criamos aqui um fluxo para quando há licenciamentos para que passe a informação para o nosso gabinete, para que seja sempre atualizável. Áreas de atividades económicas, venda, compra de lotes, ocupação, entrada de novas empresas, temos que estar sempre a atualizar constantemente. E por fim, as áreas de exploração extrativa, que este no fundo é o trabalho do nosso colega, porque ele assim que atualiza fica logo aqui, portanto este nem é preciso mexer, no fundo. Pode às vezes haver qualquer situação de incoerência e nós corrigimos. Então gostaria de vos explicar mais em detalhe a gestão urbanística e tendo em conta que estamos a falar por urbanistas, as potencialidades que este indicador nos dá. Em primeiro lugar, os ecrãs não são todos do mesmo tamanho e há a possibilidade de ver o dashboard em ecrã inteiro. O mapa, por norma, é dinâmico. Dá para fazer zoom, dá para explorar. Da parte esquerda temos aqui um painel com filtros. Nós podemos eventualmente filtrar por freguesia. Temos a evolução do número de processos desde 2015. Um contador com o número de processos e o número de processos por tipo. Estes indicadores também é expansível e podemos pôr assim, onde podemos fazer uma análise mais cuidado. Podemos cumulativamente comparar com outra freguesia. Eu pus Porto-Mós, que é em termos de licenciamentos e processos é dinâmica, assim como vamos pôr Mirabiai, por exemplo. Podemos vemos o acumulado das duas freguesias. Podemos minimizar. Podemos pôr outro tipo de freguesia. Ela assinala no mapa, sempre na mesma lógica, e ver a evolução por freguesia, a evolução temporal. Depois podemos também filtrar por ano ou por período temporal. Vamos pôr, por exemplo, aqui 2019, 2021 para o Conselho. Ok. Podemos pôr eventualmente só um ano. Sabemos que em 2021 demorou um bocadinho a atualizar, porque pronto, isto tem muitas dependências por trás. 321 processos, de vários tipos. Aqui a atualização, já agora isto é um detalhe mais técnico, mas sempre que há alterações nos tipos, é normal que a gente tenha que vir aqui atualizar. Isso às vezes obriga à reconfiguração do próprio indicador. Agora, se for só a inserção dentro dos tipos que existem, fica logo disponível para todos ver. Vou fechar. Vou-vos mostrar outro, que é a reabilitação urbana, que este é mais recente, diz respeito aos pedidos de apoio no âmbito das áreas de reabilitação urbana. Vou colocar em página inteira. Temos dois contadores com o número de pedidos e o valor do apoio. Temos também o número de pedidos por área e por tipo. E temos os pedidos da situação, se está aprovado, arquivado em percentagens. Temos um mapa que podemos explorar. Vou salientar só aqui o facto de nós termos tido uma ARU, é só clicar em cima do mapa, que já não está em vigor, que abrangia Porto-Mós, ela foi alargada para a corredora. Se formos aqui, temos aqui o aviso que foi da aprovação do limite e isso está em vigor ou não.
o mesmo para as outras. Se filtrarmos, por exemplo, aqui Miradiei, vamos ver a quantidade de processo, o apoio. Podemos comparar duas freguesias. Podemos aqui maximizar e ver com mais detalhe lado a lado as duas freguesias. Okay? Porto Mós tem um volume muito, muito maior. Isolar a freguesia. Basicamente, a lógica é sempre a mesma. Okay? Vou fechar este. E vou-vos apresentar por último os alojamentos turísticos. Também na mesma lógica, mas aqui tem um detalhe que para quem quer visitar, nós pensamos nisso, porque apesar de ser um sistema de monitorização do ordenamento do território, existem aqui detalhes que também podem interessar ao turista ou à pessoa que vem em negócios e quer ficar alojado. Então, se nós formos, por exemplo, aqui na mesma lógica, filtrar por freguesia, temos o número de alojamentos, número de camas, tipologia e uma lista com todos os alojamentos. Nós podemos também, mais uma vez, comparar por freguesia. Podemos maximizar. Ver aqui, por exemplo, Porto Mós é alojamento local. Esta freguesia, Alvares de Alcaria, União de Freguesias, peço desculpa, é mais diversificada. Se nós estamos interessados em Alvares e Alcaria e só em alojamento local, temos outro filtro aqui que diz alojamento local. 14 alojamentos, 61 camas. Temos a lista. Queremos, sei lá, explorar aqui, Casa dos Carvalhos, vê-la para cima. Vemos que é na Rua das Nogueiras, Casa da Avó, Quinta da Escola. Podemos aqui desligar o filtro. Os filtros são cumulativos. Por exemplo, se nós quisermos só empreendimento de espaço, empreendimento de turismo e espaço rural também. Podemos maximizar. 3 parques de campismo com alojamentos. Ok. Basicamente, aqui a nível do SMOT era o que eu vos queria mostrar. E agora passo a palavra à minha colega Joana, que vai fazer o resto da apresentação. Obrigado. Ok. Vou compartilhar a minha tela. Conseguem ver? Está na versão. Ah, agora sim. Sim? Está Ok, bem, Joana, está bem. ótimo. Portanto, o meu colega Luís já apresentou a nossa plataforma do SMOT. Passamos então para o impacto da utilização do sistema de monitorização do ordenamento do território nas práticas de gestão territorial. Portanto, a utilização do SMOT tem gerado vários impactos nas práticas de gestão territorial, tanto numa escala mais local, mas também numa escala mais ampla. Por exemplo, vou-vos falar no indicador da reabilitação urbana, dando um exemplo de um impacto de menor escala. Por exemplo, este indicador da reabilitação urbana permite-nos o quê? Permite acompanhar a dinâmica dos pedidos dos incentivos à reabilitação urbana, analisamos o número de candidaturas, o valor do apoio financeiro já concedido e também a sua distribuição pelas diversas áreas de reabilitação urbana em vigor no município de Porto de Mós, ou seja, Porto de Mós e Corredora, Alcaidão da Serra, Juncal e também Mira de Ar. Com estes dados, conseguimos perceber onde a reabilitação urbana está a ser mais eficaz e onde há menor adesão por parte dos municípios aos pedidos dos incentivos da reabilitação urbana. A partir daí, a Câmara Municipal consegue ajustar as suas políticas, canalizando medidas específicas para as áreas que mais precisam, ou seja, por exemplo, na área de reabilitação urbana, que também é um bocadinho mais recente, ainda não temos pedidos, podemos
organizar sessões informativas, sessões de esclarecimento na população de Alcaidão da Serra para dinamizar ou tentar dinamizar a reabilitação urbana neste território. Em contrapartida, um indicador que nos dá um impacto muito maior é o indicador da gestão urbanística. Ao relacionar os processos urbanísticos com o território, conseguimos identificar as zonas com maior pressão urbanística e assim perceber onde o território está a transformar-se de forma mais rápida. Esta informação permite à Câmara Municipal reconhecer áreas mais críticas e assim avaliar se tem as infraestruturas necessárias, os equipamentos e, se for o caso, ajustar os instrumentos de gestão territorial a essas áreas urbanas onde efetivamente existe uma maior pressão urbanística. Aqui não poderíamos falar de todos os indicadores porque são bastantes, mas tentámos escolher um que atualmente e a partir da utilização do SMOT nos reconheça alguns impactos de menor escala e em contrapartida um outro indicador que represente impactos numa maior escala. Assim, chegamos à parte das conclusões e podemos concluir que, com a criação e a atualização do sistema de monitorização do ordenamento do território, estamos a cumprir com uma coisa que é obrigatória por lei, nomeadamente no que diz respeito à existência de uma estrutura dedicada à recolha, tratamento e análise da informação para medir o planeamento do território num certo território. E assim conseguimos avaliar a concretização das políticas de ordenamento a partir dos diversos instrumentos de gestão territorial do município. Acreditamos que o SMOT é hoje uma ferramenta essencial de apoio à decisão, não só para o executivo camarário, mas também para todos os serviços internos, empresas, entidades públicas, cidadãos, munícipes e também estudantes. Assim, chegamos ao final da nossa apresentação. Em muito agradecemos a vossa atenção e uma vez mais agradecemos o convite. Ora, muito obrigada então à Câmara de Porto de Mós por esta apresentação, parabéns pelo trabalho desenvolvido, há aqui muito trabalho e muito concentrado também nos serviços municipais, nos indicadores dos serviços municipais, parece-me que há aqui um grande investimento nessa parte, com certeza também agilizou os vossos procedimentos internos devido à introdução deste sistema. Este sistema não é só um auxiliar, digamos assim, para o planeamento do território, mas penso também para os vossos procedimentos internos a nível de serviços urbanísticos, não é? Eu não sei se não tenho questões no chat, não vejo nenhuma mãozinha, não sei se alguém quer colocar alguma dúvida à Câmara de Porto Mós para iniciarmos o debate. Bem, eu posso. Ruth. Estava só a ver se alguém chegava à frente, mas pronto, vou começar eu. Tenho já aqui algumas questões preparadas. A primeira que tenho, não vou esgotá-las todas para dar espaço aos outros que estão aqui, às tantas o Luís Reis falou no facto deste sistema ser alimentado por entidades externas. E isso é um aspecto sobre o qual eu tenho muita curiosidade, porque colocar serviços e várias pessoas no município a fazer isto já me parece desafiante. Agora, ainda conseguir que entidades externas o façam, ainda me parece mais excepcional, por isso gostava de perceber rapidamente, primeiro, que entidades são estas e como é que os conseguiram convencer. Obrigada. Sim, com todo gosto, Sr. Arquiteto. Nós já temos aqui uma tradição de trabalhar em conjunto com as freguesias, nomeadamente na toponímia e numeração de polícia. Nós temos um assunto à parte, mas para que percebam o que eu vou dizer a seguir. Ou seja, nós temos uma plataforma que também é SIG, em que eles podem inserir números de polícia, números de porta, não é? Porque o território é imenso e nós não teríamos capacidade para tal. Ou seja, esta relação entre juntas de freguesia, município e os técnicos ajuda bastante a que, daqui a pedir às IPSS para fazerem o mesmo, uma vez por ano, atualizarem os dados que têm sobre o ano passado, relativamente ao número de utentes, em que situação é que estão, foi fácil.
Ou seja, é claro que, né, pronto, enviamos um e-mail, não respondem à primeira, ao segundo, depois, claro que temos que insistir muitas vezes, não é? Mas eles têm aquilo a preencher um survey, a preencher um inquérito relativamente simples, não, podem não ter os dados logo disponíveis, mas, ou seja, nós tentamos sempre que haja esta relação, que é muito importante para quando precisamos dessas instituições, seja juntas de freguesia, seja IPSS, elas respondem. E o contrário também funciona. Quando nós precisamos de validar, ou seja, o número de porta, ou seja, um novo arruamento, vamos sempre pedir apoio à Junta de Freguesia. Porque a Junta de Freguesia está junto dos fregueses e conhece perfeitamente o local e as coisas que nós não conhecemos, porque às vezes só vemos no mapa, no fundo, não é? Isto eu expliquei, fiz a analogia com a toponímia porque é o melhor exemplo que temos e foi extrapolado aqui um pouco para o SMOT. Depois, temos os serviços automáticos. Por exemplo, o INE tem, não é o caso aqui que não utilizamos, mas o Turismo Portugal tem web service onde nós podemos ir buscar os dados do Turismo Portugal. Estava era num formato não muito... Tinham lá uns detalhes que nós não precisávamos, ou seja, não era muito vocacionado para aquilo que estávamos a fazer. E então decidimos nós ir atualizando. Mas podíamos fazê-lo, assim como o Instituto Nacional de Estatística também tem o web service. Ou seja, assim que haja uma alteração lá, fica aqui. A interoperabilidade não é só estar na moda, é uma grande vantagem entre sistemas. Não é? Assim como acontece com o SPO. Nós tivemos que contratar um serviço para a AIRC nos permitir aceder aos dados da base de dados das obras para os integrar aqui. Bem, eu acho que podemos No fundo, concluir desta intervenção do Luís e desta explicação, é que de facto o que temos aqui se calhar em falta é que nem todas as entidades têm esta informação disponível via web service, de modo a que todos os municípios a possam ir buscar em open data, não é? Portanto, exatamente. temos esta dificuldade depois, o município pode ter a facilidade em ir buscar, mas as outras entidades têm que estar preparadas também para o fazer, é isso? Porque eu penso que a Ruth, quando se referia a entidades externas, também o foco seria numas entidades que não estivessem tão ligadas ao município, como as que referiu, por exemplo, Sim. o turismo, o INE, temos também a Agência Portuguesa do Ambiente. Eu presumo que haja outras entidades onde precisamos nos municípios de dados, que nem sempre é fácil estas ligações e estes pedidos de dados e estabelecer estas redes e rotinas de cedência de dados, porque geralmente não estão vocacionadas para isso. É isso, não é? Se me permite, sim. Felizmente a APA tem os web services já todos disponíveis. Nós não integramos, nós podemos integrar aqui sobre o ambiente físico, mais dados. O ICNF. O INE é mais naquela lógica não tanto geográfica, mas já tem também serviços. E alguns a pedido. Pode haver serviços que seja a pedido, ok? Mas estou a falar dos abertos, Open Data. Exato. Os últimos anos houve muito trabalho feito por essas entidades. Não estamos a ouvir, senhora. Achei som, Paula. Desculpa. Temos aqui já duas questões no chat. Uma que eu acho que é muito técnica, mas que vou colocar ao Luís na mesma, que é que dá os parabéns pelo trabalho desenvolvido e questiona como é feita a ligação entre o SPO e o SMOT. E tenho ainda outra questão, esta já tem mais a ver com o funcionamento deste processo, que é do André Basílio, que questiona como foi o processo de sensibilização dos funcionários para participar no SMOT, se foi bem aceite, se houve barreiras à implementação, e se havia também uma avaliação desta avaliação, não é? Uma avaliação dos inputs da informação com testes, por exemplo. Sim, obrigado pelas questões. A primeira diria respeito à integração do SPO ao SPO, ou SPO, pronto, muitos dizem SPO, outros dizem SPO. Esse é um serviço que é contratado à ESRI em conjunto com a AIRC, chama-se um Web Connector. E esse que é um web service que vai buscar, ou seja, nós temos uma tabela na nossa base de dados do ArcGIS Server, que tem uma chave primária que é a conjugação do tipo de processo
do ano e do número do processo. Através desse Web Connector, há uma rotina que, no nosso caso, todos os dias ao meio-dia, vai no fundo, chamar a base de dados da AIRC para ir buscar os dados que nós pedimos. Estamos a falar de 10 campos e vai comparar as chaves primárias de um lado e do outro e preenche outra tabela que nós temos com os dados. Todos os dias essa tabela é preenchida. Estejam lá, por exemplo, num dia podemos ter, sei lá, mas eu acho que temos à volta de 3.000 processos georreferenciados. Todos os dias isso é atualizado. Eu poderia pôr até 10 em 10 minutos, mas claro que ia bloquear o sistema porque, ou seja, ainda demora um bocadinho a fazer a atualização. Pronto. E também não é uma coisa que tenha que estar sempre atualizada, basta uma vez por dia. Basicamente é isso, é um serviço contratado à ESRI que falou com a AIRC para existir essa conexão. Há aqui um outro detalhe muito importante. Quem está a trabalhar com o SPO tem um link, se o processo estiver já referenciado, tem um link que vai abrir a plataforma SIG e vai fazer zoom, aproximar ao processo em si. Porque às vezes há muitas dúvidas, não sabe bem a rua e não sabe onde é que fica o processo. Mas tendo um par de coordenadas X e Y, sabe-se exatamente onde está o processo. Independente da rua, do lugar, etc. Por isso criou-se esta dinâmica aqui. E assim é muito mais fácil de localizar. Espero ter respondido à questão, porque também, tecnicamente, não há muito mais. Não fui eu que fiz os scripts para fazer a ligação, a conexão, foi um serviço contratado. Só fiz o script para correr os algoritmos todos os dias ao meio-dia. Existe outra situação aqui, que é a sensibilização, conforme a pergunta. Se nós dissermos ao funcionário que este processo tem que ser georreferenciado, vou-vos pôr a hipótese. O processo de obras tem que ser georreferenciado, diz o SIG. É um bocado complicado, porque é uma obrigação. Agora, o técnico que está ali nas obras, foi assim que nós conseguimos captar a colaboração. O técnico tem que pôr as coordenadas X e Y no sistema de referência ETRS 89 no INE, para mandar para as fichas do INE, para a ficha do processo. Certo? Então, em vez de estar a levantar-se, ou a telefonar, ou a enviar um e-mail e ir ao SIG, se marcar o ponto no mapa, eu fiz um script para aquilo calcular automaticamente as coordenadas, fica logo as coordenadas. E quem é melhor, senão o técnico que está a tratar do processo, é que sabe onde é que fica o processo localizado. Porque muitas vezes vinham aqui ao SIG e eu estou, mas onde é? Depois a rua não estava bem, e depois era difícil localizar. Agora, para quem está dentro do processo, sabe exatamente o que é aquele anexo, ou que é aquela parte da habitação, ou que é a habitação no todo, não custa nada lá pôr o ponto. Fica com as coordenadas, fica georreferenciado, ou seja, faz parte do trabalho, acaba por não ser uma obrigação. E fica logo disponível para a parte da arquitetura, para os parceiros da arquitetura. Isto no que respeita aos processos de obras. Na parte da reabilitação, também foi simples, porque os pedidos são analisados aqui pela colega Joana, ela georreferencia. Pronto. Ou seja, nem todos os indicadores conseguem-se esta simbiose. Da parte da exploração de pedreiras, exploração de inertes, peço desculpa, o que me deu a entender é que acaba por ser também como os processos de obra. O colega que está a georreferenciar precisa das áreas, precisa de fazer os polígonos, trabalha também com ArcGIS. Então, se ele está a georreferenciar aquilo para o trabalho dele, não custa nada o SIG dizer, olha, então, em vez de guardar localmente no seu computador, vai guardar numa base de dados do servidor e eu vou lá buscar os dados e posso-os publicar como estão. Ou seja, esta simbiose nem sempre é fácil no fundo, de criar. Ou seja, porque assim deixa de ser obrigação. É uma ferramenta que eles utilizam e serve também para nós, basicamente. Era como, por exemplo, eu ir atualizar e buscar 10 campos ao SPO, tinha que custar a preencher todos os dias. Não, se estão preenchidos no SPO, vamos falar com a ESRI e ver se conseguimos lá buscar esses dados para não estarmos aqui a duplicar dados. E depois, quando há atualizações, era outro problema, não é? Luís, Basicamente é isto. Sim, claro. Joana, força. Sim, respondendo aqui ao colega André, estava a falar em termos humanos. Eu penso e sinto isso quando nós mostramos o resultado final, ou seja, quando mostramos que a informação que eles tiveram a georreferenciar dá aquele resultado tão dinâmico e tão fácil de ler e analisar, eles ficam também muito entusiasmados com isso, então ficam com vontade de fazer
sempre e melhor, e garantir mesmo que a informação que georreferenciam e todos os atributos que preenchem ficam entusiasmados com isso, então creem mais em que essa informação fique correta e volta e meia vão espreitar mesmo ao SMOT. É engraçado porque isto acontece-me aqui na reabilitação urbana, que sou eu que mesmo georreferencio os dados e diretamente ficam disponíveis no SMOT. Por exemplo, um pedido já não está em análise, fica logo refletido e no início gostava muito de ir lá ver, ok, já não temos aquela parte a vermelho porque este pedido já foi concluído. E então isto também acontecia muito por parte deles, então penso que isso também tenha ajudado em que estes colegas também gostassem de participar na atualização e na alimentação do SMOT. Bem, eu tenho aqui mais outra questão. Não sei se consideram que já terminaram a resposta a estas. Eu acho que pronto, já Sim, sim. global, quando os colegas começaram a perceber-se do benéfico que era para o seu trabalho, começaram a aderir de uma forma mais intensa, não é? E geralmente é assim, quando se começa a ver os resultados. No início há uma falta de receptividade à mudança, mas depois com os resultados há de facto um bem comum para todos que é bem-vindo. Eu ia ainda colocar aqui outra questão, visto que ainda não temos novas questões. Do ponto de vista, por exemplo, mais da área do planeamento, menos da área da gestão urbanística, como é que costumam utilizar estes dados? Por exemplo, neste caso do REOT e da revisão do PDM, como é que estes dados vos costumam ser pedidos? Como é que costuma ser a interação que costuma haver? Pelo que percebo, são da área da informação geográfica, não é? Não estão. Sim. Nós temos os dois gabinetes aqui, SIG e Planeamento do Território e Estudos. Pronto. Portanto, como é que é a vossa interação interna com o Departamento de Planeamento do Território? Como é que funciona esta vossa articulação para a elaboração do REOT? Como é que costuma correr e quais são as vossas dicas para a eficaz resolução desta questão? Portanto, o nosso primeiro REOT, que já passou o seu prazo de vigência, digamos assim, tinha certos indicadores que, se vocês forem comparar com o nosso atual SMOT, ou seja, o REOT tem mais indicadores do que o nosso SMOT atualmente representa. Isto é um procedimento que temos de fazer sempre, e mesmo quando forem ver o nosso segundo REOT, quando ele estiver publicado, vão reparar que a nossa tabela de indicadores é muito, muito extensa, tem cerca de 70 indicadores. Isto porquê? Porque nós estamos aqui num procedimento sempre de alteração, vamos adicionando novos indicadores, vamos excluindo alguns, e mesmo um desafio para o futuro no SMOT era criar um SMOT dividido em áreas, por exemplo, ter um SMOT sobre a educação, outro sobre a saúde, porque o nosso objetivo era ter um SMOT ainda mais completo, de acordo com os indicadores estabelecidos neste segundo REOT, que ficará disponível em breve. Então, tentamos sempre, quando estamos a elaborar o relatório sobre o estado do ordenamento do território, pensar um bocadinho mais para a frente e pensar em indicadores que façam sentido ficar no SMOT, para que depois, quando tenhamos todo o fluxo de informação e fluxo de trabalho definido, conseguirmos colocar esse indicador online, digamos, ou seja, visível a partir do SMOT. Ou seja, no fundo, tentamos sempre estar par a par entre o REOT e o SMOT. Além disso, um dos indicadores que também temos previsto, ou seja, um desafio, é colocar um novo indicador sobre a taxa de ocupação em solo urbano e a taxa de ocupação em solo rústico. Achamos que é muito pertinente, no entanto, ainda estamos aqui a definir esse fluxo de trabalho. E penso que tenha respondido. Se não, digam. Já agora, se me permitem que acrescente aqui uma questão. O SMOT, pronto, nós mostramos uma página web do SMOT com várias páginas, com vários dashboards. O SMOT é muito... Penso que perceberam pela apresentação que o SMOT é muito mais abrangente que isso.
nós não podemos mostrar todos os dados que estão no SMOT publicamente, porque os processos estão todos já referenciados com pontos. Ou seja, isso em termos de exploração de dados para os serviços e eventualmente para as equipas que venham fazer revisão do PDM, que são fornecidos esses dados, isso é feito imediatamente e está atualizado. Já viram a vantagem? Ter sempre os dados disponíveis e atualizados da dinâmica urbanística do Conselho. Isso foi um desafio ultrapassado e conseguido, e para esta segunda revisão, e a Joana não desmente, para esta segunda revisão do PDM, foi uma mais-valia, porque chegámos à base de dados, fizemos download dos dados e fornecemos os dados. Nem sequer passámos trabalho nenhum, passámos o trabalho de fazer a exportação dos dados. Mas nem sequer tivemos, e a Joana não desmente, não tivemos a verificar muito se estavam coerentes ou incoerentes, porque face às validações que já existem, eles têm que estar 98% bem. Pronto. Basicamente, isso foi um grande desafio que felizmente foi ultrapassado e isso é usado sempre na fase de diagnóstico do PDM e nas plantas, nas pré-existências e outras coisas. Os compromissos, peço desculpa, eu não sou muito da área. Bem, eu vou-lhe pedir novamente, que era a questão que eu estava a colocar, mas acho que a Patrícia Branco coloca novamente essa questão e que tem a ver exatamente com a organização dos vossos serviços. E quem é que faz o quê? Até porque o que eu estou, não sei, mas geralmente as pessoas, se calhar, que fazem mais parte desta associação e costumam assistir a este tipo de conversas, são mais talvez da área do planeamento urbanístico ou da gestão urbanística, e esta ferramenta, de facto, parece-me uma ferramenta muito útil, mas muito ligada, e o vosso conteúdo também é muito técnico, dos sistemas de informação geográfica. E acho que é exatamente essa questão que a Patrícia Branco está a colocar, é quem faz o quê nos vossos serviços, como é que estão organizados, como é que funciona, quais são as vossas boas práticas de articulação entre serviços, quem faz o quê, e é essa a questão da Patrícia. Sim, portanto, o SMOT foi elaborado então pelo SIG. Sim, nós estamos no mesmo gabinete físico, eu e o meu colega Luís e o colega David, e neste gabinete basicamente temos dois serviços: o Serviço de Sistemas de Informação Geográfica e o Serviço de Planeamento Territorial e Estudos. Portanto, o SMOT foi elaborado pelo colega Luís, com o nosso apoio, ou seja, foi elaborado pelo SIG, mas ou seja, nós estamos fisicamente no mesmo gabinete e partilhamos sempre, apoiamos-nos sempre, ou seja, quando é preciso também alguma coisa por parte do SIG, eu apoio e vice-versa. Portanto, podemos dizer que isto foi sempre um trabalho feito pelo SIG, sempre com o apoio do planeamento territorial. Agora, mas fazem parte da mesma divisão a trabalhar em conjunto todos os dias? Sim, estamos todos os dias a trabalhar em conjunto. Nós temos o SMOT, mas foi feito pelo planeamento. Pronto, nós aqui foi feito pelo SIG, mas sempre com o planeamento também associado. E em Mafra, ok. E penso que era esta a questão, colega Patrícia. Se tiver alguma dúvida na mesma. Acho que sim, a Patrícia. Nós estamos a ouvir. Eu peço desculpa, mas continuamos sem ouvir. Estava a questionar se havia mais alguma questão. Peço desculpa. Olha, a Ruth quer novamente colocar uma questão. Sim, a propósito desta pertinente conversa em torno da articulação dos serviços, a minha questão também tinha a ver com de que modo é que vocês conseguem resumir o impacto, ou quer dizer, a influência, ou até dando exemplo de um ou outro indicador mais evidente que tenha influenciado opções de planeamento. Portanto, esta proximidade vocês têm, física, que tem a ver também com a dimensão dos serviços, é muito importante, e tenho certeza que é um dos aspectos do sucesso do vosso empreendimento, mas também traz vantagens, porque há uma influência mútua
mas há também uma utilização e uma influência direta, certamente, nas ações de planeamento. Eu até ia perguntar ao Presidente, mas ele já teve que sair, que era se ele dava um exemplo de uma decisão ou de uma opção que tivesse sido tomada a nível político com base em dados, fundamentada em dados do SMOT. Não sei se vocês conseguem exemplificar Sim, uma situação dessas, mas acho que isso era importante. sim. Obrigada. O presidente não está, mas eu penso que o impacto mais relevante através do SMOT foi mesmo agora, neste momento, estamos a rever estamos a fazer a segunda revisão ao Plano Diretor Municipal, então aí tivemos de redefinir perímetros urbanos. Então, a partir da análise do SMOT, conseguimos perceber quais é que eram as áreas mais atrativas, onde havia mais necessidade de alargar perímetros urbanos e ao contrário também, não é? Então penso que essa seja até ao dia de hoje a maior vantagem a nível de gestão territorial. Acredito mesmo que no futuro tenhamos ainda outros impactos, não é? Porque estamos sempre em crescimento, mas neste momento o principal impacto foi na definição dos perímetros urbanos durante a elaboração da segunda revisão do PDM de Porto de Mós, sim. No entanto, claro que depois temos sempre, como disse, outras medidas mais pequenas, nomeadamente a questão da reabilitação urbana, que estamos a ficar também um bocadinho preocupados porque a Aru do Alcaidão ainda não teve qualquer pedido de incentivo à reabilitação urbana, em contrapartida a todas as outras ARUs. Isto faz-nos crer que brevemente vamos ter de organizar alguma sessão informativa naquele local para efetivamente perceber o que é que está a passar, se são os municípios que não conhecem o nosso regulamento municipal de apoio à reabilitação urbana, perceber se têm dúvidas na submissão dos pedidos. E este também é um caso. Se depois repararem também ainda no indicador da reabilitação urbana, também se torna muito fácil de perceber que na ARU do Juncal ainda não houve qualquer pedido de apoio financeiro. Este é um apoio que o município tem, que concede 6 euros por metro quadrado da fachada reabilitada, que confine com a via pública. Na ARU de Porto Mós e Corredora já concedemos alguns milhares de euros. No entanto, no Juncal ainda não tivemos nenhum pedido deste tipo. Já tivemos outros pedidos, nomeadamente de uma redução de taxas administrativas, que também está previsto no nosso regulamento municipal. No entanto, o do apoio financeiro, não. Isto também nos faz aqui duvidar, perceber o porquê, porque efetivamente existem reabilitações no Juncal, mas este tipo de pedido não está a entrar. E até achamos que é uma das principais vantagens do nosso regulamento municipal de incentivos aos imóveis localizados na ARU, tentar perceber se aquela população não conhece este pedido, tentar perceber o que é que se passa. Ou seja, nós a partir da análise dos indicadores do SMOT conseguimos retirar conclusões de tudo, quer de menor escala, quer também de maior escala, que depois tem sempre impacto na nossa gestão territorial. Tenho uma dúvida, eu não levantei a mão, não sei quando é que eu puder. Quando puder, Paula, olá. Olá, Fátima, me gosto. Podes avançar, Fátima, não há mais nenhum pedido, portanto podes avançar. Ora bem, eu estava um bocadinho curiosa, com como é que vocês trabalham os indicadores da avaliação ambiental estratégica. Ora, estes indicadores são para o plano, para o PDM, para o REOT, com uma periodicidade de 4 em 4 anos. As avaliações ambientais estratégicas dos planos também têm indicadores que devem ser monitorizados anualmente. Eu gostaria de saber se alguns destes indicadores deste vosso SMOT servem para a avaliação ambiental estratégica, se isto é um outro processo à parte, como é que vocês fazem os relatórios de avaliação e controle da avaliação ambiental estratégica do vosso PDM e dos vossos outros planos que tenham a avaliação ambiental estratégica. E era só. Ok. Um, como dissemos, o SMOT está em constante atualização. Nem no SMOT de primeiro ciclo, nem no atual de segundo ciclo, ainda não tivemos nem temos qualquer indicador dessa área,
No entanto, também é uma das nossas prioridades, ainda também estamos a definir fluxos de trabalho nesse sentido, então ainda não conseguimos assegurar esses indicadores a partir do SMOT, no entanto fazemos o relatório da avaliação estratégica ainda de forma mais arcaica, digamos, e essa também é uma das nossas prioridades, um dos nossos desafios para o futuro. Obrigada, Fátima. Não sei se mais algum colega. Sim, eu podia acrescentar aqui relativamente, se me permite. Assim, não foi neste município, mas no outro município estive envolvido nessa questão da avaliação ambiental estratégica e a quantidade de dados que eu tinha que recolher, seja da carta de ocupação de solo, ou dados do ICNF, ou dados da Agência Portuguesa do Ambiente, uma série de dados, é sempre bastante onerosa. Daí que a Joana falou e bem que nós estamos a pensar, e já fizemos uma reunião, para fazer como o SWOT, ou seja, estando os dados preparados e conseguindo ir buscar os dados aos web services da APA, do ICNF e do outro, sempre que seja necessário fazer a avaliação ambiental, eles estão disponíveis para cair no relatório depois que se faça, e eventualmente pode até haver uns gráficos dinâmicos que passem a estáticos e sejam inseridos no relatório. Portanto, isso já foi pensado, mas o trabalho corrente também é bastante, nós também não somos assim tantos, e infelizmente ainda não o conseguimos fazer. Mas sei o que já passei a recolher dados e depois dados incoerentes, não validados, não normalizados e tiveram que ser normalizados num curto espaço de tempo, é sempre um problema. E nós aqui tentamos sempre antecipar um pouco isso. Só claro que é uma imensidão de indicadores, é difícil fazer para todos, não? Obrigado pela atenção. Já temos mais uma pessoa interessada em participar, pode fazer o favor de falar. Bom, boa tarde, obrigada. Falou-se já aqui muito, a Joana falou muito da reabilitação urbana. Eu acho que há um indicador muito importante que normalmente não é tratado com, enfim, pelo menos com regularidade, tem a ver com os devolutos. E, portanto, a minha questão é saber se a possibilidade de trabalhar os edifícios devolutos, quer edifícios ou frações, mas eu estou a pensar edifícios sobretudo, distinguindo entre públicos e privados, se isso é também um indicador que hoje já têm, ou estão a pensar trabalhar, porque me parece muito importante, não é? Porque quando estamos a falar, e já referiram no que dizia respeito ao alargamento ou não dos perímetros urbanos, nós temos cada vez mais pensar na reutilização daquilo que está urbanizado e que está abandonado, muitas vezes está devoluto durante anos, décadas, e todos nós conhecemos essas situações. Muitas vezes os devolutos estão em mau estado de conservação, portanto acabam por ter uma influência muito negativa na área urbana onde estão instalados, e portanto parece-me que é uma informação que são dados relevantes para eventualmente, nas situações onde eles existem com grande, enfim, em grande número, possam ajudar a dinamizar políticas na tentativa de reduzir estes devolutos, portanto, refuncionalizá-los, reintroduzi-los no mercado. E depois aí já não vamos entrar nas políticas que podiam ser adotadas, sobretudo na questão do indicador, que me parecia importante. O outro tinha a ver com a execução das propostas do Plano Diretor Municipal, e, portanto, eu viria isso eventualmente ano a ano. Ainda não se falou aqui de espaços verdes, mas, por exemplo, se relativamente às propostas estão consagradas, se eles foram ou não executados, e depois já também outros indicadores hoje que podemos apontar na perspectiva da sustentabilidade, consumos de água, manutenção, etc. Portanto, também nesse domínio, eu estava a pensar sobretudo nos grandes usos dentro do espaço urbano, não é? Habitação, espaços verdes, equipamentos e atividades económicas. Como não houve aí referência a estes usos, era apenas uma questão para saber se também estão contemplados ou não. Obrigada. Em primeiro lugar, agradecemos as sugestões, porque lá está, nós pensamos em muitos indicadores, mas é sempre bom ouvir também a vossa opinião. E efetivamente, sobre o indicador dos imóveis devolutos, atualmente ele não é um indicador que esteja presente no nosso SMOT, nem no SMOT de primeiro ciclo, mas efetivamente concordo
absolutamente consigo. Hoje em dia temos também de olhar para os imóveis devolutos para lhe dar novas vidas, e não só pensar claramente na expansão de perímetros urbanos. Atualmente, o município de Porto de Mós, o Sr. Presidente também já assumiu que pretende alterar o regulamento de incentivos municipais para imóveis localizados em área 1, inserindo também aqui alguma consequência aos proprietários que mantenham os imóveis devolutos. Então, nesse sentido, será com certeza muito oportuno acrescentar um indicador nessa perspectiva. Relativamente aos outros indicadores sobre equipamentos, sustentabilidade, espaços verdes, de facto, há bocadinho disse que nós vamos ter de começar a dividir o nosso modo por áreas, porque depois isto começa efetivamente a ser muitos indicadores de diversos temas, e então aí sim, nessa altura, quando a dividirmos o nosso modo já por áreas, com certeza que serão indicadores a ter em consideração e adicionar ao nosso sistema de monitorização do ordenamento do território, que está em constante atualização e alteração e análise. Obrigada. Já agora, só peço desculpa, mas eu depois tenho a tendência de falar porque eu é que trato os dados, mas relativamente aos devolutos, temos um colega que faz essa avaliação e este ano, e há cerca de, se calhar, 2 meses, já consegui inserir dentro da base de dados do servidor para ficarem os dados normalizados por ano. Ou seja, daí o passo de os publicar é muito simples. Ou seja, o colega já sabe que tem que atualizar ali, porque é o trabalho dele. Portanto, se atualizar num fecheiro à parte, vai atualizar ali e já fica disponível para toda a gente. E ele faz esse trabalho, nomeadamente a ruína, devolutos dentro das ARUs. Portanto, isso vai ser um próximo indicador também. Pois, não sei Sim. se posso dizer mais uma coisa. Claro. Sim, esteja à vontade. Enfim, não sei se é o caso da Câmara de Porto de Mós, mas isto está a associar como é que é possível até melhorar a informação a partir daí. Há câmaras municipais, pode dizer que não sei se é o caso da Câmara de Porto de Mós, que fazem agravamentos, por exemplo, do IMI para tentar relançar, digamos assim, que os proprietários coloquem no mercado esses devolutos. Isso é uma matéria que me interessa particularmente, já para alguns municípios que eu sei que têm essa medida, eu tentei saber se fazem a monitorização dos resultados, ou seja, ao fim de 1 ano, 2 anos, depois de aplicar o agravamento, quais são os imóveis que são lançados no mercado. E o que eu constato até agora, nenhum município a quem eu questionei informalmente, atenção, normalmente com colegas que conheço, não fazem essa avaliação. Ora, isso parece muito negativo. Porquê? Porque muitas vezes, de facto, esse agravamento é muito pequeno, pela simples razão que o IMI em muitos imóveis da área central são imóveis antigos, portanto tem um IMI muito baixo e, portanto, há um ónus negativo que o município está a agravar o IMI, mas depois aquilo não tem quaisquer consequências. Ora, é importante retirar ilações, porque se nós estamos a usar um instrumento que não tem resultados, eventualmente temos que ser nós, entidade, a rever o instrumento. E esse indicador pode ser muito importante para mostrar se é um incentivo ou não, ou se nós o devemos retirar. Isto é apenas para explicar porque esta monitorização pode ter consequências ao nível do processo, para além do efeito em si mesmo, não é? Mas também ao nível do processo, portanto, porque senão estamos a recolher informação e ela pode não ter consequências. E neste caso concreto, eu acho que era passível de ter consequências. Obviamente já não são consequências técnicas, são do executivo, mas os técnicos podem dar a informação necessária que vá ajudar a avançar nesse sentido. Portanto, era um pouco também para reforçar a importância dessa informação. Obrigada. Se me permite. Sim, nós estamos a aplicar uma majoração do IMI, inclusive já tivemos aqui pessoas que se deslocaram ao município porque receberam uma carta com a majoração e disseram mesmo, eu não consigo pagar isto, e colocaram efetivamente o imóvel no mercado imobiliário. Portanto,
esse foi um dos pequenos casos que efetivamente a pessoa se deslocou cá, mas já tivemos outros contactos por telefone. Portanto, consigo aqui dizer que sim, penso que estamos a ter consequências positivas por fazermos esta avaliação, mas também e essencialmente por efetivamente aplicarmos esta majoração. Mas esse é outro indicador, pronto, não digo mais nada, Sim, não é? sim, Portanto, é sim, outro indicador claro que que é sim. muito relevante do meu Sim, ponto de e que vista. facilmente conseguimos Exatamente, explorá-lo, exatamente, porque efetivamente esta avaliação já é feita utilizando o SIG. Portanto, exatamente. será Obrigada, obrigada. fácil de colocá-lo no SMOT. Ruth, penso que és a próxima outra vez, por favor. Desculpem, eu tenho muitas dúvidas, muitas questões, por isso é que já é a terceira vez que falo. Tenho aqui uma questão que tem a ver com o lado externo deste sistema. Portanto, temos estado a falar da utilidade interna, mas tendo em conta que há várias entidades que colaboram neste processo, eu queria saber se vocês têm evidências de que agentes económicos, agentes sociais, empresas do município utilizam, que encontram neste sistema a informação adequada também às suas decisões. Têm evidências disso ou não? Obrigada. Sim, pegando aqui na parte das empresas, um dos indicadores é a ocupação das nossas zonas industriais e já tivemos investidores ou futuros investidores no município de Porto de Mós que utilizaram, consultaram o SMOT para perceber efetivamente, por exemplo, se teríamos algum lote disponível na zona industrial de Porto de Mós ou na de Miradouro. Relativamente às instituições sociais, elas também alimentam os nossos dados, portanto também tenho a certeza que já tiveram a curiosidade em consultar os dados que elas próprias alimentam. Obrigada. Não há mais questões, eu punha também aqui mais uma, que é em relação, nós temos falado muito de monitorização, e eu queria falar aqui também um bocadinho então da avaliação, até porque nós falamos de monitorização e avaliação, portanto agora ia colocar, quando avaliamos em relação às metas, como é que fazem essa aferição das metas? Estamos a falar muito de valores, indicadores muito estanques, mais de contexto, de realização, como é que fazem em relação aos indicadores de resultado, comparar com aquilo que perspectivavam e que aquilo de facto se efetivou? Como é que vão aferindo as metas que querem alcançar? Portanto, nós utilizamos uma escala que está definida no primeiro REOT, num dos documentos, e claro que quando adicionamos novos indicadores também temos de pensar nisso de antemão, e costumamos fazer uma definição periódica de análise, e tentamos sempre então fazer essa análise para cada indicador. Claro que os indicadores que são novos temos de pensar nisso antes de os adicionar e tentamos sempre fazer esta gestão desta forma. Muito bem, obrigada. Eu, se não houver mais questões, Sr. Vice-Presidente, não sei se me permite terminar com uma questão para terminarmos a sessão, pode ser? Eu? Se me Sim, permitir. claro. Sim, Pronto, força. então, E já pronto. são Então, 7h30, por isso está na hora. exatamente, portanto vou pedir, nós hoje tivemos uma sessão um bocadinho diferente das sessões que costumamos ter, foi uma sessão mais dedicada às ferramentas e de facto que são de grande mais-valia para o trabalho de planeamento e para o trabalho de urbanismo em geral. E por isso eu queria pedir aos nossos oradores do dia que nos dessem algumas dicas de implementação destas boas práticas. Por onde é que quem ainda não tem estes sistemas implementados, quem ainda não consegue de facto cumprir esta rotina dos REOTs, da monitorização das políticas, como é que hão de começar? Qual seria a vossa principal dica para amanhã os colegas colocarem aos decisores, de modo a terem mais ferramentas que lhes permita, de facto, melhorar as práticas do urbanismo?
Só respondendo a uma última pergunta aqui do colega André, nós temos uma escala de avaliação dos indicadores num dos documentos do REOT, que penso que seja o documento que diz Sistema de Monitorização do Processo de Planeamento. Ok? Agora, respondendo a este último desafio, algumas dicas. Posso dar algumas e o meu colega Luís dá outras, porque tenho a certeza que o Luís também vai acrescentar alguma informação que seja curiosa. Portanto, eu penso que a maior parte dos municípios ainda não dispõe desta plataforma, que, como já viram e se aperceberam, é muito importante e traz muitos frutos. E eu penso que uma das principais metas, uma das primeiras metas a estabelecer é muitas vezes fazer ver ao órgão executivo municipal que isto é importante, porque no nosso caso o nosso executivo efetivamente consegue ver a importância e utiliza o SMOT, então temos essa sorte, mas penso que por vezes podem existir noutros municípios algumas pessoas que não consigam efetivamente perceber qual é que é a utilização e qual é o proveito que se pode retirar deste sistema. Então, tentar fazer alguma análise e tentar mostrar os efeitos positivos que se podem trazer desta utilização. E depois, após isso, pensar numa ideia muito embrionária, numa pequena lista de indicadores. Também, não sei, depende se esse município já tem REOT ou não, se sim, quais são os indicadores que estavam previstos no REOT, tentar fazer esta análise prévia, estudar se o município já tem REOT ou não, ou seja, fazer aqui um bocadinho este trabalho de associação. E acho que é muito por aí. A nível de SIC também é muito importante, não é? Porque é a ferramenta que constrói esta plataforma. Eu passo a palavra ao meu colega Luís. Obrigado, Joana. Pronto, como já referi anteriormente, em parte, é assim, nós no SIG, houve alguém que disse que 80% da informação que produzimos é passível de ser georreferenciada ou representada num mapa geográfico. Bom, e isso aí é um indicador importante da importância, passa a redundância, de colocar as coisas no mapa. São mais fáceis de encontrar, muitas vezes há aquela... Vou-vos dar um exemplo. Eu vim para aqui há uns anos, falavam-me, eu sou daqui perto, mas não conheço o concelho todo, como as pessoas estão aqui. E então, tendo a ferramenta com os arruamentos todos bem representados, assim como os processos, etc., de obra e outras informações geográficas, é muito mais fácil para quem não conhece, passa a conhecer. Depois tem outra coisa que é as estatísticas, que dizem muito do concelho. Ora, no fundo, isto, a representar a informação geográfica que não está representada é dar novas geografias ao território. Novas visões do território. E isso é importante para o Executivo e até para os próprios colegas. É verdade que os colegas tratam mais caso a caso, mas se esse caso estiver lá representado numa plataforma SIG, tira muitas dúvidas. Vou-vos dar um exemplo. Nós temos cadastro rústico, mas não temos cadastro urbano. Como sabem, não há limites de cadastro urbano no país. Há aí 2 ou 3 concelhos com experiências do Sinergic. Agora, o que é que foi feito aqui? Pediu notariado, porque os municípios têm acesso às coordenadas X e Y que estão nas cadernetas urbanas. Pedi esses dados em Excel e já referenciei 20 mil cadernetas num dia. 20 mil pontos. Ou seja, e depois pus isso pesquisável numa plataforma web, para os serviços, claro, com as devidas reservas, porque aquilo só tem informação da localização. Ou seja, era uma nova geografia que ninguém conhecia. E passaram a pesquisar, ainda que digo já que 60% da informação é que está correta, porque os avaliadores, não sei, é como o carteiro, não sei onde pôr as cartas, metem-nas todas juntas numa caixa de correio. Neste caso temos, por vezes, 20, 30 pontinhos que são cadernetas num terreno. Pronto, mas isso é a parte pior da coisa. Ou seja, o fluxo de trabalho passou a ser também pelo SIG. Ou seja, eles viram que o SIG é útil. E isso é muito importante, porque se formos só evangelistas e obrigar a atualizar e preencher 10 campos, que já preencheram o SPO, e preencherem 10 campos, que já preencheram, nós somos clientes AID, como já repararam, preencheram o MGD, e preencher, mas não fazem, simplesmente. Eu já vi experiências dessas no passado. E um projeto não é só a implementação, é a continuação e a atualização dos dados.
Seja que for, como sabe, no SIG é a experiência que eu tenho e é assim que eu tenho atuado. Ser evangelista até certo ponto, não no sentido de obrigar, mas de dizer isto é importante para vocês, porque vocês ficam com esta informação. É o que vos posso dar. Portanto, colaborem um bocadinho também e coloquem a informação. Pronto, basicamente é essa que tem sido a nossa filosofia. É assim, não é perfeito, mas temos tido muitas conquistas. Pronto, era o que eu tinha a acrescentar aqui. Agora, não sei se posso responder uma questão que está aqui relativamente ao valor das licenças que pagamos à ESRI. Está no chat, não sei se posso responder. Ok. Assim, o valor que é pago é de acordo com a dimensão do Conselho. Tem várias escalas, se é até 10 mil habitantes, se é 10 mil a 20 mil. Pronto, é uma escala. E há várias formas de adquirir o software. Hoje em dia o software não é seja, vocês têm certamente experiência com o Autodesk, o software perene já deixou de existir, ou seja, as licenças perenes, agora é tudo pago anualmente. E assim acontece com a ESRI também. Acontece que nós temos uma licença que chama-se licença ELA, que nos permite utilizar todo o software da ESRI. Porque se nós comprássemos o software, por exemplo, só o ArcGIS Server, depois um desktop, só um desktop são 5 mil euros, não justificava. E então pagamos. E a Joana fez o último contrato, que eu tive um tempo nativo aqui, foi à volta de 28 mil. Joana? 28 mil. Fui eu que tratei, sim. Foste tu. O David Durão apareceu aqui, que é o nosso colega. Diz lá, Joana. Mas Diz tu foi para 3 justiça. anos. O É nosso 3 contrato anos, foi sim. 3 anos. O Luís tinha dito 1 ano, mas foi 3 anos o contrato que fizemos. Ok. Então, e foi quanto? Por volta Foi dos 28 mil. Sim, foi a volta Ok. disso. 28 mil, mas podemos usar as licenças desktop que queremos. Ou seja, se tivermos 100 postos de trabalho, podemos ter 100. Se queremos 200, podemos ter 200, inclusive com extensões. Temos o ArcGIS Server, podemos fazer... Nós temos à volta de, se calhar, mais de 10 plataformas de tema web. Se calhar entre 15 plataformas web e outras aplicações. Portanto, temos a tirar partido de certeza. Basta ter... Eu já fiz as contas uma vez, 4, 5 postos de trabalho já justifica o investimento. É investimento como é o investimento no tipo de software, seja a IR, seja o que for. Portanto, abate-se o investimento com... Mas claro que o nosso executivo é muito transparente relativamente a isto. E o próprio executivo dá ideias de plataformas para fazer no SIG. Sim, Atenção. e além disso, este valor também já abrange uma parte formativa, ok? Depois já não me recordo se era para 1 ou 2 ou 3 formandos, mas este valor já compreende algumas formações que a própria ESRI vai dando ao longo dos anos, o que também é Foi 5 interessante. formações, Joana, desculpa. Nós fizemos 5 formações para um formando, no valor que estava inserido. Depois podíamos comprar mais, Sim. mas dentro do valor que pagámos, tinha 5 formações para uma pessoa. Sim, imaginem que têm 2 técnicos de SIG e é necessário que os 2 façam essas formações. Podem logo adicionar ao contrato, quando fazem o primeiro contacto com a ESRI, ou então também se virem que se só constatarem que efetivamente essa necessidade existe depois de já terem fechado o contrato, também dá sempre para adquirir essas formações à parte. Já agora acrescento, para nós não parecermos suspeitos, porque nós utilizamos a ESRI, porque quem usa o Autodesk também usa o AutoCAD, etc. Nós não estamos aqui a vender produtos da ESRI, atenção. Alguém perguntou o valor. Pronto, estou a responder. Existem outras soluções, nomeadamente open source. Existem outras empresas que, inclusive, fazem produtos-chave na mão. Okay? A diferença entre esse, e por experiência própria, essas empresas também cobram suporte. Ok? O software é gratuito, as empresas cobram suporte. A vantagem do software ESRI, assim como a da Geomedia, peço desculpa, é que nós podemos construir as nossas próprias plataformas sem ter um conhecimento em programação ou ter um conhecimento em tecnologia muito grande. Ou seja, é muito user-friendly. Pronto, e isso, para mim, é uma das grandes vantagens. Mas, claro, eu sou agnóstico, se tiver que utilizar, ou se vier outro executivo que obriga a utilizar open source, é legítimo, não é? Porque pode não querer estar dependente desta empresa. Portanto, eu deixo aqui o meu compromisso, que não estou comprometido com nada, ok? Isto é que às vezes pode parecer que está o vendedor 10 rir, não tem nada a ver com isso, ok? Isto é a nossa experiência e a nossa, da utilização deste software, só isso. Tá, muito obrigado.
o Luís e a Joana e o David portaram a experiência, os restantes colegas têm que fazer um pouco da pesquisa de mercado também, saber o que está no mercado e assim pelo menos já sabem, já têm alguma ideia da encomenda que precisam de fazer face aos resultados que aqui viram, para também pesquisarem um bocadinho mais sobre as ferramentas que existem a nível de outros softwares e de outros fornecedores. Eu dou então por encerrada esta sessão. Queria agradecer aos colegas da Câmara Municipal de Porto que nós estiveram aqui, ao Luís, à Joana e agora no fim também ao Muito obrigado também, Sr. Engenheiro. Presidente da Câmara que Obrigada. sair, mas obrigada por terem partilhado as vossas experiências, as vossas boas práticas e Obrigado. em nome da Associação Portuguesa de Urbanistas e de todos os seus participantes, dou por encerrada então esta sessão.